Graça e paz, povo. Gente, vamos refletir um pouco, né? Vamos refletir e vamos trazer a lume aqui o quanto os religiosos são analfabetos religiosos. Por que analfabetos religiosos? Porque eles não leem a Bíblia. Aquilo que ele se porta a depositar sua fé e confiança, né? Que seria Deus, né? E aquilo que Deus falou através de seus profetas, aquilo que Deus falou através do próprio Jesus, né? Então eles não crêem. Os religiosos são analfabetos, biblicamente falando. E incrédulos, mesmo lendo aquilo que está escrito que foi dito pelos profetas. Mesmo lendo. São analfabetos religiosos. Porque as religiões, sendo um engodo doutrinal, elas conseguem colocar na cabeça dos incautos, esses mesmos que se direcionam a Deus pela sua palavra, mas não crê na sua própria palavra. Não crê. É como a própria palavra vai dizer assim: me honram com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ou seja, seu entendimento está longe de mim. Eles honram com Deus com os lábios, exteriormente, mas no seu interior não confiam nem naquilo que estão falando e nem cantando. Porque como pode a palavra de Deus falar uma coisa e eles entender outra? A palavra de Deus fala uma coisa e eles entendem outra. Ou quando são manipulados por essas quatro paredes, a dizer que é a igreja verdadeira, né? Igreja, porque igreja somos nós, né? Quando eles falam uma coisa, deturpa toda a palavra. E assim eles creem no homem e não crê na criatura e não no Criador. A religião traz como ensinamento que um filho de Deus pode perder a sua salvação, sabe? Dentro do engodo religioso. Que o filho de Deus pode perder a salvação. Ou seja, ir para o sofrimento eterno, para a morte eterna, por falta de compreensão dos textos. E o incauto que deveria acreditar na palavra do eterno, ele acredita na criatura e não no Criador. Se o Filho de Deus pode perder a salvação, vamos colocar os pingos no i. Vamos colocar o pingo no i. Deus é Pai dos Espíritos. Essa natureza carnal é criação. E como diz o sábio, né? Como diz o sábio, tudo que é criado para o homem perecerá. Né? Porque o sábio disse que tudo é vaidade. Por que vaidade? Por que vaidade? Porque tudo perece. Tudo se acaba. E assim a própria palavra, o próprio Eterno diz pela boca do profeta, né? Pela boca do sábio. Disse assim: o pó, carne, matéria, é o ser vivente, que até isso eles deturpam, não entendem o que é ser vivente. Ser vivente na sua raiz é alma. É todo ser que vive, é alma. Ser vivente é alma. É uma criação.
O ser vivente não é eterno. O ser vivente é uma criação. E o ser vivente é a alma. Lá em Gênesis vai falar. E formou o homem do pó da terra. Ou seja, o homem não tinha vida. Era apenas uma forma que Deus deu. Quando Deus soprou fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, ou seja, uma criação de Deus. Então, ou seja, a alma é uma criação e tudo aquilo que é criado para o homem perece, como disse o sábio. Então, a alma é o ser vivente. E aí, o ser vivente, como diz Eclesiastes 12:7, o pó volta à terra, o ser vivente volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. O único que volta para Deus é o espírito. Porque Deus é pai dos espíritos. Então as religiões, por deturpar toda a palavra, colocam na cabeça dos incautos. Os incautos lê, o pó volta à terra, o espírito volta a Deus que o deu. Mas a religião consegue colocar o meu termo aí nessa frase. Tirando a soberania de Deus, é aquilo que Deus já disse, que o espírito voltará para ele. É dele, é filho dele. E é um eterno em você. Por que o espírito é eterno? Porque é filho de peixe, peixinho é. O espírito é eterno e volta para o Pai, que é dele. Como diz a palavra, que os filhos estão fazendo participação comum de carne e sangue. E assim ele também o fez. Os filhos estão fazendo participação comum de carne e sangue. Ou seja, os filhos estão fazendo participação nesse ser vivente, que é o pó volta à terra, e o espírito volta a ele que o deu. Então, aonde está a perca da salvação aí? Do espírito do Filho de Deus? Porque Deus é pai do espírito, dos espíritos. Então, ou as religiões são verdadeiras ou Deus é mentiroso. Em Jeremias 7,31 vai dizer assim. Jeremias 7,31. Vão lá e dão uma olhada. Que Deus havia levantado os vasos da ira para o dia da perdição, para a calamidade. Os vasos da ira haviam sido levantados por Deus para esse propósito de Deus. E fazer tudo que era contrário àquilo que Deus projetou. Fazer tudo que era contrário àquilo que Deus quis. Então a ira de Deus era levantada para os vasos da ira. A ira de Deus nunca foi levantada para os filhos, e sim para os vasos da ira. Que esse sim foi levantado para receber a ira de Deus. Aí em Jeremias 7,31 vai dizer isso, né? Que os vasos da ira matavam os seus próprios filhos. E Deus vai falar que nunca lhe passou pela mente. Ou seja, Deus fala que nunca lhe passou pela mente matar um filho seu. Matar um filho. Mas os vasos da ira matavam. Porque eles foram projetados para isso. Mas na mente de Deus nunca passou matar os filhos. E os filhos de Deus são o quê? Espírito. Tá claro isso. Mas as religiões conseguem deturpar isso. E os incautos, né, os analfabetos religiosos, conseguem ver Deus matando aí um filho seu para um pseudo inferno, um pseudo lugar de castigo eterno, destruição do espírito. Sandice. As religiões conseguem empurrar este goela abaixo. Por quê? E os incautos não entendem? Porque estão com o véu mosaico. Estão com o manto da religião nos seus olhos. Então é por isso que religião é a altivez do homem. Religião é a altivez do homem. Quando a liberdade, como diz a palavra, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí você não fica sobre o manto da religião. Graça e paz, meu irmão. Acordem, despertem.